Conosco, o secretário da Fazenda do município de Imbé, Marivaldo Cascais. Secretário, muito bom dia. Bom dia, Moraes, bom dia, Jorge, Fernando e os demais servidores aqui da Litoral Jovem Pan e a nossa comunidade, e dizer que é uma alegria estar aqui de novo, né, para poder conversar alguns assuntos pertinentes aí ao nosso município. Muito bem, sei que não é responsabilidade da sua secretaria, estaria mais com planejamento, mas não custa também falar sobre o assunto do Sindicato dos Servidores, que numa manifestação ontem bastante, digamos, dura, pode-se assim dizer, não é? O presidente disse que, olha, eu estou sendo cobrado, então eu vou falar o que acontece, é que eu tento resolver o problema com a prefeitura, mas não consigo. Qual é a situação do caixa, qual é a situação financeira do município para discutir um aumento dos funcionários? Olha, eu acredito que o presidente do sindicato, que também é um servidor público nosso ali, ele tem reivindicado uma reposição salarial que eu acho justa, viu, Moraes? É uma reivindicação que nada mais é que uma reposição da inflação. Só que tem uma regra muito básica para isso, e isso não é segredo para ninguém, né? Não se faz o social se não tiver o real, né? A propósito também dizer que esse é um assunto ligado à administração e não ao planejamento, né, como Perfeito. Você falou. Mas o governo, Pierre e todos nós estamos cientes dessa reposição que não foi possível ainda dar, mas isso ainda é possível acontecer, quem sabe até o final do ano, né? Então, estamos trabalhando para isso, estamos lá diariamente trabalhando, estamos recuperando o município, e de formas que o governo é sensível, sim, a essa reivindicação, né? Não vou aqui de pronto prometer, que, como eu disse, nós temos que encontrar o nosso ponto de equilíbrio aí, financeiro, e para poder fazer frente a essa reivindicação que é muito justa e merecida para todos. Bom, vamos falar então agora diretamente sobre a Secretaria da Fazenda, que é a sua secretaria. Como é que estão as finanças do município? Pagamento de contas, parcelamentos, etc. Olha, falando um pouco da nossa administração, que a gente assumiu agora no dia 1º de janeiro, temos aí pouco mais de 5 meses de governo. Uma gestão, ela se dá por fases, né, Moraes? Você sabe disso, você é um homem de rádio, entrevista muitas pessoas, e eu tenho já uma visão também do governo anterior, né, do governo lá 2005-2008, onde eu também tive a função de secretário da Fazenda. Então, são fases, né? Uma gestão, ela é por fases. Hoje, eu te diria que nós estamos, nesses primeiros 5 meses, numa fase de recuperação. O que quer dizer uma recuperação? É como a própria palavra se diz, né? É recuperar o nome do município, é recuperar o crédito, a confiança do contribuinte, né? Para que volte a pagar os impostos, é a recuperação das máquinas, do parque de máquinas, das patrolas, dos caminhões, das pá carregadeiras, né? Tudo sucateado que a gente encontrou, né? Dos veículos leves, só 3 ainda em funcionamento, os ônibus, as ambulâncias. Então, nós investimos na recuperação desses veículos. Esses 5 meses de governo foi tentar colocar essa máquina toda em dia, e ainda assim conseguimos fazer alguns investimentos. Só para você ter uma ideia, nós já adquirimos agora, nesses 4 meses, adquirimos um ônibus usado, com recursos próprios. Recuperando o nome do município lá do Cadim, nós fomos contemplados com uma verba federal da União para a compra de 2 novos ônibus, 0 quilômetro. Também fomos contemplados com uma reta escavadeira, que já está em funcionamento, uma nova. Estamos agora, ontem mesmo, ainda passou por mim lá, o pedido de compra, o empenho de mais 2 ônibus usados, que está sendo adquirido aí de uma empresa de Caxias,
São ônibus que vão ser utilizados no transporte dos estudantes. Montamos também uma marcenaria própria ali, onde todo o mobiliário está sendo recuperado ali nessa marcenaria. Então, são aquisições, são pequenos investimentos, né, que estamos fazendo com os nossos próprios recursos. Também, nessa linha de investimentos, foram adquiridos 2 tratores, pequenos tratores que fazem a coleta do galho, né, e da limpeza das ruas e avenidas. Também adquirimos 10 automóveis novos, 0 quilômetros, os automóveis Renault Clio, e uma caminhonete para a SMEC, que é para o transporte lá da merenda escolar. Então, acredito que nós estamos no caminho certo, muito comprometido. Aliás, esse governo é um governo de comprometimento. Nós temos um expediente lá de 8 às 18, somos 9 partidos, ligados por uma única causa, que é o crescimento da nossa cidade. Em relação ao IPTU, que talvez seja a maior fonte de recursos do município, como é que estão os devedores, a inadimplência? Você tocou num ponto aí muito próprio. A dívida ativa, a inadimplência, ao longo dos anos, ela foi num crescente, e hoje, em números assim absolutos, a dívida imobiliária é 65 milhões de reais de IPTU que estão nessa fase que agora estamos na recuperação. Esse é um trabalho, é uma força-tarefa que o nosso prefeito montou, junto ao departamento jurídico, dotando o pessoal lá de mais recursos, de equipamentos, computadores, mais pessoas. Uma força-tarefa foi montada para a gente ir em busca desses recursos, né, que ao longo do tempo vão se passando, e se não tiver uma ação enérgica em cima, eles acabam sendo prescritos e vão-se embora, uma receita que tem-se uma expectativa e que não se recebe. Então, por isso foi montado esse setor da execução fiscal, da dívida ativa, para tentar buscar esses valores que lá estão, né, sendo executados, mas de uma maneira assim muito não tão enérgica e não tão apurada como se está se fazendo agora. Além disso, houve também uma ação desse governo, do governo Pierre, que foi a fazer uma alteração na lei para que oportunizasse o pequeno contribuinte, o nosso munícipe, né, que tem aquela dificuldade de pagar o IPTU, então, e que às vezes, por várias razões, deixam de pagar. Então está se oportunizando o pessoal ir lá na prefeitura e reparcelar o seu débito, né, sem juros, sem multa, até o ano 2013, até o final desse exercício, ele tem um desconto, todo contribuinte tem um desconto de 100% de juros da multa. Então, é só o valor original mesmo, né, do IPTU lá do ano, claro, com a correção monetária apurada. Então, dessa forma, é também uma oportunidade de fazer o município ficar em dia e sair dessa inadimplência e é um processo a menos. Essa execução, inclusive, é uma questão de lei de responsabilidade fiscal. A prefeitura é obrigada a cobrar, a executar. O gestor, ele tem a obrigação, sim, e o dever de fazer a execução. Não é a seu bel prazer, né? E tem prazo para isso, né? Então, se ele deixar de fazer no momento certo, ele vai responder o porquê não fez. Qual é o orçamento do município hoje? O orçamento lançado por exercício 2013 foi da ordem de 53 milhões. Né? A expectativa nossa é que, com essas ações, com recursos, mesmo que se busca junto ao governo federal, é de superar essa marca aí, quem sabe, né, crescer assim, tipo mais 10% em cima, até o final do ano.
É um trabalho que está se fazendo, e todas as secretarias estão envolvidas nisso, né? Mas no primeiro momento foi aquele de parcelar as dívidas fiscais do município, né? Tirar o município do cadinho, do cadastro inadimplente, e poder, então, enviar projetos lá para o governo federal, né? Que tem atendido e tem verba para isso, desde que os municípios entrem com seus projetos, né? Projetos com viabilidade, muito bem elaborado, dentro dos prazos, né? Então, nós temos essa chance agora aí de trazer muitos recursos federais para cá, inclusive até para a infraestrutura viária. O prefeito está muito focado nesse trabalho, assim, e o nosso prefeito, o vice-prefeito Wick, também tem sido assim um lutador nessa área de parcelamento, junto à Receita Federal e ao INSS, mais propriamente dito, né? E a gente tem tocado, assim, um trabalho focado na recuperação. Estamos conversando com o secretário da Fazenda de Imbé, Marivaldo Cascais. Secretário, nós sabemos que dinheiro o governo federal tem. Dinheiro não falta, falta projetos, como o senhor disse, viáveis e que cheguem lá prontos, né, para serem estudados e que não impeçam, né, que não haja nada que impeça o recurso de chegar até aqui. Então, dinheiro tem, o que falta é o projeto. Em relação às isenções fiscais, os incentivos fiscais para o micro, pequeno empresário, o médio empresário, enfim, como é que a Prefeitura está tratando deste assunto? Olha, os benefícios, a lei, há vários benefícios, né, que contemplam os empresários aqui do município. Havia uma lei que foi recentemente... A lei, na verdade, a lei ela não foi revogada, ela foi revogada com o tempo. A lei venceu, não foi renovada, né, que era um incentivo que era oferecido aos hoteleiros do município. Né, então, inclusive, foi dado uns benefícios sem o amparo da lei. Então, o governo agora percebeu que a coisa estava indevida e estamos analisando esse benefício que foi perdido pelos empresários do setor hoteleiro, além de outros, né, que é o próprio ISS, o IPTU, eles contemplam nessa mesma lei que foi dado esse desconto, aí para o IPTU também tem aí os impostos do ISS, dos alvará, isso está contemplado. Então, os benefícios seriam esses, né? E passa pelo governo a ideia de renovar, então, essa lei? Nós vamos analisar, estamos analisando, né? Vamos ver, sabe que as coisas têm que ser bom para os dois lados, né, Moraes? Hoje não se pode fazer o impossível, né? Hoje a máquina está muito grande, é onerosa, né? O município de Imbé cresceu muito nesses 20 anos, mais escolas, são mais professores, são mais um staff maior de pessoas para atender as creches, né? São mais veículos rodando, a população crescente cada vez mais, são mais veículos transportando pessoas para Porto Alegre, dando atendimento do social, né? Então, nós vamos analisando esses caso a caso. Muito bem. Ainda sobre pagamentos, né? Além de parcelamento que se fez, do INSS, do PASEP, nós temos aí o caso da CE, da iluminação pública, que temos que resolver isso. Isso hoje, uma dívida apurada assim, chega a 12 milhões, a conta da iluminação pública, que o município vai ter que honrar. Tivemos também logo no início, né, aquele pessoal que foi demitido, nós tivemos que realizar essas demissões todas com os pagamentos, e aí pessoal, desde o pessoal da limpeza até os médicos contratados pelo posto de saúde,
prestavam aí assistência médica. Então, isso tudo ficou para essa nossa administração e tivemos que pagar esse pessoal todos. Aquela empresa que controlava os estagiários, né? A outra, que aquele outro programa o chamado PQP. Então, isso tudo somado, isso nós já conseguimos pagar nesses pouco mais de 5 meses de governo, 5 milhões de reais se gastou. Então, é assim um relato aqui, além do andamento da máquina, nesses 5 meses, né, de fazer a coisa andar, os salários dos servidores, fazer esses pagamentos todos. É claro que se perguntar, mas como é que foi a virada do ano? Na virada do ano, nós poderíamos ter feito grandes shows na Beira-Mar, poderia ter feito uma queima de fogos. Então, é uma questão de comprometimento, de palavra. Não se gastou um foguetinho na Beira-Mar. O município não gastou um traque. E optamos por fazer os pagamentos. Esse parcelamento do INSS aqui, que foi feito agora, e isso aí está nos custando em torno de 100 mil reais por mês, esse parcelamento. Mas para obter esse parcelamento tivemos que pagar os últimos 4 meses. Os últimos 120 dias tu tem que pagar à vista. E isso tudo deu quase 2 milhões de reais. Então são valores que a gente recebeu lá na cota única do IPTU, que sempre alcança em torno de 6 milhões, por volta disso, que foi a nossa arrecadação, e utilizamos para isso. Para fazer o que foi possível fazer, para atender o veranista que aí chegou, hoje estamos aí com uma força de uma empresa contratada, uma força-tarefa, que estamos limpando os bairros. Isso eu tenho ouvido muito do secretário de obras, lá o Dilce, do próprio prefeito, que as capinas e a limpeza não vão parar. Então, há pessoas lá na Zona Norte, lá em cima, que dizem, mas quando é que chega aqui? Vamos chegar. Então, é uma coisa que vamos indo, caminhando da ponte até Imara. E é claro que depois tem um retorno, né? Quando chegar em Imara, aqui na ponte já está necessário fazer a limpeza novamente, né? Então, o nosso foco, né, é o aproveitamento desses. Quando eu digo aproveitamento, é aproveitamento de pessoas, de pessoal, de projetos lá junto ao governo federal, qualificado na medida do possível os servidores. Nós temos feito lá, eu tenho pago muito cursos para servidores, né, que tem que se especializar, tem que se qualificar ano a ano. E a busca do equilíbrio mesmo vai ser um pouco mais para frente, né? E quem sabe aí podemos então contemplar os servidores, pelo menos com a reposição salarial. Muito bem, agradecemos ao secretário da Fazenda de Imbé, Marivaldo Cascais, pela presença, atenção à nossa emissora, e desejamos, como sempre, sucesso. Porque quando o município vai bem, e todos os municípios da região estão bem, nós também estamos, de alguma forma, recebendo isso. E só para finalizar dizendo, que se não houver, Moraes, o comprometimento das pessoas, né, com a coisa pública, tu não encontra o sucesso, né? Ninguém está aqui querendo dizer que somos os donos da verdade, não é isso. A palavra é comprometimento. E comprometimento a população pode saber que hoje tem lá, das 8 às 18. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e até uma próxima, um bate-papo nosso aí.